Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Educação em Foco aqui pela TV Câmara de Pouso Alegre, um programa que toda semana coloca no centro das discussões os temas educacionais. E hoje nós vamos falar sobre educação à distância, mais uma vez, mais especificamente sobre os cursos MOOCs, os cursos massivos abertos do Instituto Federal do Sul de Minas e que também estão aí espalhados pelo mundo inteiro, mas aqui no Sul de Minas nós também estamos disponibilizando através da nossa plataforma Cursos MOOCs. E hoje você vai saber um pouquinho mais, porque nós convidamos para conversar com a gente a professora Araceli Fassbinter. A professora Araceli é do Campus Muzambinho e tem aqui um pequeno currículo, porque é especialista em administração de sistemas de informação e em design instrucional para EAD virtual e é mestre em ciência da computação e atualmente está fazendo doutorado em ciências da computação. E já realizou estágio em Londres, é professora do Instituto Federal e até está à frente, né, professora Araceli, dessa implantação dos MOOC, ou pelo menos é pioneira na implantação dos MOOC aqui no Instituto Federal. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Veio lá de Muzambinho para conversar com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Araceli, bom, para começar então, claro que o nosso espectador ouviu aí essa palavra MOOC, que na verdade é uma sigla, né? E o que significa? Então, os MOOCs ou MOOCs, né, que vem do inglês Massive Open Online Courses, né, que são cursos abertos. E aí esse aberto ele tem algumas vertentes, a gente pode falar um pouquinho disso mais para frente, mas de forma geral qualquer pessoa pode participar, tá? É online, então está disponível a partir de qualquer acesso celular, tablet, desde que você tenha internet, e é um curso, né? Então normalmente ele tem um início, ele tem um fim ou não, ele está sempre disponível, né? É um jeito diferente de falar de educação, de falar de curso, né? Não que a educação à distância seja uma novidade, mas de repente um curso totalmente online, aberto, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas que aparentemente parece assim, qualquer um pode fazer. Então, ele é uma nova proposta, né? Eu acho que para a gente falar, para a gente entender o que são os MOOCs, ou MOOCs, como você diz, e o contexto no qual eles surgiram e vêm se desenvolvendo, a gente precisa olhar para a educação aberta, para o movimento da educação aberta. Então, mais do que a distância ou online, tem um lance aí que é ser aberto. Isso, porque o movimento da educação aberta, que não existe agora, já vem de muitos e muitos anos, que é o que a gente chama de um termo meio que guarda-chuva, né? Então, são várias práticas que são realizadas ao longo das décadas, né, que vêm a tentar diminuir as barreiras de acesso à educação e estimular a criação e o compartilhamento de conhecimento. Por exemplo, você aprender por meio de correspondência, por meio de fita cassete, por meio de rádio, televisão. Aí, à medida que as tecnologias da informação, computadores, internet, aí vem o que? A educação à distância virtual, né? A gente tem também outra prática interessante, que são os recursos educacionais abertos, que vem daquela ideia do software livre, de você criar, por exemplo, um objeto de aprendizagem mesmo, um texto, um vídeo, e colocar uma licença, né, de Creative Commons, que a gente fala, que mostra para a pessoa, olha, você pode usar, você pode remixar, você pode aplicar em outros contextos. E aí nisso vem os MOOCs, né? Então, então só para a gente não perder o fio da meada aqui, porque é interessante o assunto, mas a educação aberta não é necessariamente um sinônimo de educação à distância. Não. Quer dizer, é uma coisa mais ampla do que simplesmente educação à distância. Isso, é como se fosse um conceito guarda-chuva. Que a ideia, no caso, é democratizar o acesso ao conhecimento, até para pessoas que, de repente, não tenham ali uma formação que na educação convencional a gente vai colocar como um nível, né, ou uma base. De repente a pessoa não tem o nível fundamental ou o nível médio, mas tem um curso que ela pode fazer e ela pode adquirir mais conhecimento. Então a ideia é realmente minimizar as barreiras para acesso ao conhecimento. Tá certo. E aí, então, dentro dessa perspectiva, agora retomando o que você estava dizendo, aí vem os MOOCs. Dentro dessa perspectiva do movimento da educação aberta, que vem se modificando, novas roupagens de práticas ao longo do tempo, por conta das tecnologias que estão avançando, né, computadores e internet, o termo MOOC ele foi utilizado, Evandro, a primeira vez em 2008.
É recente. Dois professores da Universidade de Manitoba, no Canadá. Eles tinham um curso lá presencial que tinha aproximadamente 26, 30 alunos pagantes presenciais. Aí eles resolveram abrir o conteúdo para qualquer pessoa virtualmente poder acessar e fazer o curso. Aí eles atingiram em torno de 2.200 pessoas naquela época. Tá? Aí foi a primeira vez que esse acrônimo ele foi utilizado em si. Né? E o curso ele era diferente, então ele era um curso baseado na aprendizagem conectivista e conhecimento conectado. Esse era o título do curso. Aprendizagem conectivista e conhecimento conectado. Isso, conectivismo e conhecimento conectado. E as pessoas aprendiam de que forma? Não existia um instrutor, todo mundo poderia ser instrutor. A ementa era aberta. Então, não existia um conteúdo fechado, fixado, tá? Não existia uma única plataforma para aprendizagem. Cada pessoa poderia criar, a pessoa era motivada, estimulada a criar conhecimento e compartilhar conhecimento. Em qualquer rede social, YouTube, não interessa o lugar. E existia um agregador que juntava tudo que estava sendo produzido e te mandava, e você tinha que criar dentro de você aquela coisa, por exemplo, de gerenciar a sua própria aprendizagem, que a gente chama de autorregulação da aprendizagem. Onde que eu quero chegar, o que eu preciso aprender para me atingir aquele objetivo. Aí, dentro desse contexto, surgiram o que a gente chama de MOOCs conectivistas. Tá? Aí, em 2012, um pessoal lá de Stanford, da área de inteligência artificial, eles fizeram mais ou menos a mesma coisa. Né? Eles, como se fosse um sucessor desse primeiro MOOC, né? E aí, eles atingiram quase 300 mil alunos. Quase lá 300 mil alunos. Do mundo inteiro, né? Tá. Então, assim, você poderia estar no Brasil assistindo o mesmo conteúdo de um aluno de Stanford, por exemplo. E aí deu um boom, né? Deu um boom, por exemplo, vários professores... com a possibilidade. Isso, vários professores importantes dos Estados Unidos, da Europa, começaram a desenvolver e abrir os seus conteúdos por meio de plataformas que foram surgindo, né? Coursera, o edX. Na Inglaterra, a gente tem o Future Learning. Ibero-americano, né? Português e espanhol, a gente tem o Myriad X. E o negócio vem se desenvolvendo, assim, com vários ganchos para repensar a forma que a gente aprende e a forma que a gente ensina, né, enquanto instrutor, nesse tipo de mundo aberto e virtual. Então, mas você tratou de vários conceitos aí agora, né, rapidamente, e que eu acredito que quem está nos assistindo, de repente, até assusta um pouco, porque quando a gente fala nessa automediação da própria aprendizagem, ou, né, nessa autonomia de eu mesmo aprender e produzir o meu conhecimento ali, num contexto brasileiro, que a gente está acostumado com uma educação muito conservadora e muito tradicional, muito apegada aos métodos tradicionais de ensino, com certeza isso deve encontrar algum tipo de resistência, ou não, você que está nessa área. O que o Brasil tem demonstrado em relação a isso? Eu sei que é um movimento crescente, né? A USP está entrando nessa e outras grandes universidades, e o nosso instituto aqui também. Mas como que é a recepção das pessoas a esse tipo de proposta? Eu acho que a gente tem que olhar para a educação virtual formal, né? Que é essa que você falou antes, de você, para mim fazer uma pós-graduação, eu tenho que ter terminado uma graduação. Ou para mim fazer um curso técnico, eu preciso ter um ensino médio, por exemplo. Você tem essa vertente. E aí existe um meio pré-conceito, né? De talvez a educação virtual ela é mais fácil, porque eu posso fazer da minha casa e eu não tenho professor. Tá? Só que isso é uma ilusão, né? A educação virtual ela é mais complicada porque ela exige uma mudança cultural dentro de você. Então, eu preciso, sim, saber gerenciar minha aprendizagem, saber onde que eu quero chegar, ter tempo ali, parar direitinho para mim estudar. Ter uma autodisciplina. Isso, né? Ter disciplina, né? Autodisciplina. Aí agora você pega os cursos abertos online massivos que você vai porque você quer.
Tá? Não existe um processo seletivo, não existe um método para selecionar. Você entra e faz. Tá. Então precisa o quê? Da sua vontade de aprender, da sua motivação em estar sempre aprendendo, que é o que a gente fala, aprendizagem ao longo da vida, né? Você não fica ali esperando sua mãe te falar alguma coisa, o seu patrão falar que você tem que aprender alguma coisa. Não, isso tem que vir de você tem que carregar isso de você. Essa vontade, então acho que o maior obstáculo está na cabeça da pessoa em si, entendeu? Isso sem dúvida, né? Ou seja, a gente precisa trabalhar um pouco ainda a cultura e os costumes, de repente, para a gente poder ter uma adesão maior a essas novas possibilidades. Não só os MOOCs ou MOOCs, mas as novas possibilidades educacionais como um todo, né? Elas têm essa questão. Agora, é o seguinte, como é que funciona a estrutura desses cursos? Eles são totalmente à distância, totalmente online, né? Como a gente colocou, mas vai ter uma plataforma, ou seja, um site específico, que não é o Moodle, que quando a gente fala educação à distância, a gente fala desse site que quem faz educação à distância sabe, né? O Moodle. Como que funciona a estrutura desses cursos MOOCs ou MOOCs que estão ofertados hoje na plataforma do Instituto Federal do Sul de Minas? Então, na verdade, não existe uma única forma de ofertar esse tipo de curso. Acho que é importante deixar claro isso. Tá? Algumas plataformas, por exemplo, estimulam encontros presenciais, que podem ser criados pelas próprias pessoas ali da comunidade. Mas o do IF, ele funciona basicamente assim, a pessoa entra, a pessoa se inscreve no curso, os cursos são baseados em vídeo, a maior parte deles, sempre vai ter um vídeo que vai te guiando, vai te explicando, né? E aí você vai aprender de forma colaborativa, tá? O foco não é na avaliação em si, em avaliar, você realmente Será aprendeu? Que ele aprendeu? Então, não é esse o foco. Não, o foco é o quê? Estimular você a gerenciar a sua própria aprendizagem, tá? Entendi. Como é que eu aprendo? Como é que eu funciono? Então, esse é o objetivo. Te estimular a criar conhecimento, não só usar conhecimento, que por enquanto a gente está só usando, né? Agora, o legal é você criar o conhecimento, da mesma forma que a gente fala dos jogos, né? Em vez de você ficar só usando o joguinho, cria o seu próprio jogo. Então, é essa mentalidade que esse tipo de curso traz, entendeu? Tá, e são cursos, no caso específico do IF, Sul de Minas, são cursos de duração mais curta? São cursos em torno de 4 semanas, 5 semanas. Tem alguns que estão sempre disponíveis, então qualquer hora que você chegar lá, o curso vai estar disponível para você fazer, mesmo que não haja um certificado no final, que essa é uma outra questão, né? Mas eles giram em torno de 4 a 6 semanas. Então, você disse que tem alguns cursos que estão sempre disponíveis. Se a pessoa quiser entrar lá na plataforma amanhã e começar um curso, ela vai começar. Agora, tem uns que tem data para começar e monta turma, então tem essas duas possibilidades. Mas essa é uma perspectiva mundial, assim. Então, por exemplo, no Coursera, com a plataforma americana, tem cursos que eles chamam de self-paced, que eles estão sempre disponíveis, tá? Qualquer hora que você entrar lá, o curso está disponível. Em outros, não. Existe uma data para terminar e uma data para começar e uma data para terminar. A forma como que você faz esse curso nesse meio tempo não interessa. Então, cada aluno, aí é outra característica do MOOC, de você seguir o seu próprio caminho de aprendizagem dentro do curso. É outra característica desse tipo de curso também. Ou seja, você pode, de repente, ir lá na frente, fazer uma coisa mais avançada, voltar um pouquinho. Porque talvez eu estou interessada num determinado ponto que ele está lá na semana 3, por exemplo. Você já vai para lá. Isso, entendeu? Já vai olhando lá, né? Bom, agora, enfim, então nós temos vários cursos sendo ofertados. Você falou de outras plataformas, Coursera, que é uma plataforma americana. Para quem tiver interesse, por exemplo, o Coursera, ele tem cursos em português? Tem. Português, inglês, espanhol, chinês. E brasileiros estão fazendo curso colocando no Coursera? Tem curso lá da USP, por exemplo, do ITA, tem vários cursos. Então, nós temos várias instituições ofertando, né? Tem. Que tipo de curso que é mais comum para ser ofertado numa modalidade como essa, nessa modalidade MOOC? E existe, além do tipo de curso mais comum, já emendo uma outra pergunta. Existe alguma restrição? Tá. Olha, não sei, eu acho que está muito em alta curso. Só para você ter uma ideia, no Coursera, eles disponibilizaram o curso mais acessado, é um que se chama Aprender a Aprender. Um curso que ensina a aprender. Então, está relacionado com metacognição, invade qualquer área, né? Mas eu acho que é interessante você criar conteúdo, né? Eu, enquanto instrutor, criar conteúdos que são pouco explorados dentro do mercado de trabalho. Então, por exemplo, a gente ofertou na plataforma do IF um curso de desenvolvimento ágil de software.
Então, por mais que o desenvolvimento ágil de software ele é bem importante no mercado de trabalho, ele ainda é pouco explorado dentro do ensino formal presencial ali. Né? Então, acho que é interessante esse tipo de curso não tão, que é necessário, mas ainda pouco explorado, né? Tá, e no nosso caso aqui, então você disse que a gente tem um que é para desenvolver desenvolvimento rápido de software, né? Mas nós temos outros cursos na nossa plataforma. Tem, na nossa plataforma do IF a gente tem, a maior parte dos cursos são focados na tecnologia da informação e comunicação. Então, desenvolvimento de sites, desenvolvimento de jogos, tá? E tem 3 cursos lá relacionados com a construção desse tipo de curso, construção de MOOCs. Tem então, curso que ensina você a produzir um curso. São meta-MOOCs, então é um MOOC para falar de MOOC, né? São 2 já ofertados e um sendo, que vai ser ofertado agora nas próximas semanas. E no caso, então, tratando-se de educação aberta, né, como a gente está falando aqui, e entendendo que esse conceito é um conceito que visa diminuir cada vez mais as barreiras e estimular não só a aquisição do conhecimento, mas sobretudo a produção do conhecimento. Então, eu acredito que uma pessoa que esteja nos assistindo agora e tenha esse interesse, ela pode, de repente, produzir um curso MOOC. Ela não precisa ter um currículo, um nível de formação de repente. Isso não é uma barreira para que ela possa produzir um curso. Isso. Uma vez que uma pessoa tenha esse interesse, né? Até agora, antes da gente começar a entrevista, a gente estava falando sobre pessoas que são autodidatas, que aprendem a fazer locução, aprendem a fazer produção de maneira autônoma. Uma pessoa dessa, por exemplo, ela pode montar um curso e oferecer uma plataforma assim. Qual que seria o caminho para essa pessoa disponibilizar esse curso numa plataforma? Só uma coisa antes. Aí, quando esses cursos eles começaram a ser mais discutidos, o foco estava muito naqueles professores mais famosos das instituições, principalmente americanas. Mas hoje não. Hoje o que a gente percebe é basicamente isso que você falou. Então, eu tenho conhecimento ou habilidade em um determinado assunto, eu posso criar um curso desse tipo, entendeu? Então, acho que o caminho seria... É um curso, então você precisa fazer um planejamento, né? Quais são os objetivos de aprendizagem, ou seja, o que você espera que o aluno ele aprenda ou habilidades que ele tenha desenvolvido ao final do curso. E o legal é que o MOOC, ou os MOOCs, eles estão com uma perspectiva o seguinte, de instigar novas formas de ensinar e aprender nesse contexto. Então, o instrutor pensar novas formas de verificar a compreensão, não a avaliação em si, mas como que ele está compreendendo, estimular a aprendizagem colaborativa. Então, a dificuldade é pensar nessas estratégias e de forma massiva, né? Você pode fazer um curso aberto e online... Massivo significa muitas pessoas, muita né? gente. Então, no contexto original, como qualquer pessoa pode fazer, a gente espera, sim, várias pessoas acessando o curso. Mas não necessariamente, você pode ter um curso menor também, desde que ele seja aberto e virtual, tá? Agora, a dificuldade é você pensar como que você trabalha essas várias pessoas, milhares de pessoas dentro do ambiente. Então, é difícil você pensar que você vai ter uma pessoa corrigindo as coisas que o aluno faz na plataforma. Não tem a menor condição. Aí, em determinado momento, você me perguntou das dificuldades. Uma dificuldade, por exemplo, as plataformas, elas se adequarem para atender as características dos MOOCs. Então, muitas vezes, você quer fazer coisas diferentes, mas você não consegue, porque a plataforma ainda é um pouco limitada. E aí, como você... Então, aí você tocou num assunto que eu acho interessante, né? Porque se eu tenho essa limitação da plataforma... e se o curso é um curso como outro qualquer, então eu acredito que a avaliação deve fazer parte do processo, ou não, a gente não está falando de avaliação. E se estamos falando de avaliação, como que funciona? A plataforma tem condição de proporcionar um caráter avaliativo para esse curso, tanto para o aluno quanto para o curso em si, ou isso também não é uma questão para os MOOCs? Não, a avaliação ela pode existir, mas eu acho que a diferença do MOOC com o ensino virtual tradicional, vamos falar assim, é a questão de você estimular o aluno
a ser mais criativo, inovador e a gerenciar a própria aprendizagem do que na não está na avaliação em si. avaliação. Mas claro que você vai querer verificar se está dando certo, se o aluno está aprendendo, né? Mas eu acho que tem essa perspectiva assim, peraí, vamos criar novas formas de trabalhar o conteúdo, entendeu? Vamos usar só aula expositiva, ficar falando. Não, vamos trazer novas metodologias para o ensino virtual. E não só replicar o que já vem meio... Do presencial e que já não é tão legal no presencial. Então, o momento agora, Evandro, não só agora, mas assim, no mundo todo o pessoal tem aproveitado essa perspectiva de MOOC, né? Para repensar novas formas de avaliar, de trabalhar o conteúdo, de apresentar o conteúdo, novos tipos de vídeos mais curtos, mais interativos, entendeu? Que eu trago o problema e ajudo o aluno a achar uma solução em vez de dar a solução de um conceito já pronto. Então, essa ideia realmente de vídeos mais curtos, porque eles... já existe alguma coisa aí dizendo que esses vídeos têm mais possibilidade de algum resultado do que aquele professor que fica 30 minutos numa videoaula, por exemplo. Por exemplo, você tem ideia, dentro dessa pesquisa sobre MOOCs, a média girava em torno de 15 minutos. Hoje eles já estão recomendando 3, 4. Então, em vez de você fazer um vídeo grandão de 15, você pica em vários assuntos. Cada um tendo um objetivo específico que depois pode ser reusado em outros cursos também. Então, o legal do MOOC, pensando não só para o aluno em si, mas para o instrutor, é essa questão de você inovar na forma que você ajuda o aluno a adquirir conhecimento. Que é o que aconteceu no ensino virtual, né? E já tem alguma coisa no sentido de integrar o ensino presencial com os MOOCs, por exemplo? Porque um professor que ministra um curso presencial, de repente ele pode fazer uso dessa plataforma também para um acréscimo ou algo que não deu para tratar ali, ou algum tipo de atividade que ele queira fazer e que seja, de repente, interessante. Tem essa interação? Tem. Então, por exemplo, um professor hoje, se ele quiser entrar na plataforma de MOOCs do IF Sul de Minas, pedir para o aluno acessar um determinado material dentro de um curso e depois trazer... É como se fosse uma sala de aula invertida, que a gente fala, trazer né? para dentro da sala de aula essa discussão. A parte passiva, que é de ler e de assistir, ele faz na casa dele, utilizando, por exemplo, a plataforma para pegar conhecimento. E aí, dentro da sala de aula, ele pode trabalhar a aprendizagem baseada em projetos, em problemas, em cenários, que são estratégias ativas de ensino-aprendizagem, né? Então, o pessoal já tem sido... Dá para fazer essa... O pessoal já tem feito isso, sim. Essa interlocução, então. Dá, sim. Bom, agora nós temos aqui, pelo que eu estou lendo, né, uma parceria, o Instituto Federal do Sul de Minas, com o Instituto TIM. E então a gente oferta os cursos MOOCs através de uma plataforma que foi criada pelo Instituto TIM, que é da TIM mesmo, essa empresa de telefonia, né, que a gente conhece muito bem. E é TIMTech que chama. Então, os nossos cursos, eles são ofertados através dessa... O que nós temos hoje é ofertado através dessa plataforma, TIMTech. Isso. É só explicar um pouquinho, porque o TIMTech, ele tem 3 pontos de vista. Então, você tem o Instituto TIM, a plataforma de cursos que a TIM faz e disponibiliza. Certo. Então, um portal de cursos já prontos, isso é uma coisa. Você tem o TIMTech, que é a plataforma aberta, que é um software, é um programa, que qualquer pessoa ou instituição pode instalar e criar o seu próprio provedor de MOOCs, que foi o que o IF Sul de Minas fez. Tá? E aí você tem as instâncias. Então, você tem a instância TIMTech do IF Sul de Minas, você pode ter instância TIMTech de outro instituto federal, não interessa, né? Então, no IF Sul de Minas existe essa parceria, né? Então, são cursos criados pelo Instituto TIM e tem cursos nossos mesmos, né? Eu tenho 2, estou colocando mais um lá agora. Então, quando você chega lá na plataforma do IF Sul de Minas, que é uma plataforma vinculada, então, portanto, né? É uma instância da plataforma do Instituto TIMTech. Isso. E aí você vai ter cursos lá, tanto que foram criados pelo próprio Instituto Federal, e cursos que estão lá e que você pode fazer, mas que não foram necessariamente criados pelo Instituto. Foram criados pelo Instituto TIM, em geral. E que estão lá. Isso. Bom, mas fora essa plataforma que nós estamos usando, também eu tenho aqui uma informação de que o Instituto está realizando uma parceria com uma outra plataforma, que seria a Myriadex.
Isso, a Merida X é uma plataforma ibero-americana, então ele foca ali a Espanha, Portugal e aqui na América Latina. O foco são cursos na língua portuguesa e espanhola, tá? E aí qual que é o legal disso? O legal disso é que você vai criar um curso, que hoje em dia os nossos cursos estão dentro aqui, sul de Minas e Brasil também, né? Mas você vai poder acessar o mundo todo, né? Falantes de língua portuguesa e espanhola, então é bem interessante. Então a ideia é ter o curso, a fala em português, mas com legendas em espanhol também, para aumentar o público-alvo. Aí a gente vai poder bem interessante. Atingir um público que, como você disse, não é só Espanha e Portugal, a América Latina inteira, né? A partir do momento que você vai legendar esse em espanhol, a gente vai ter aí, a gente vai aumentar... Falantes da língua portuguesa e é bom porque promove uma integração, né? Que é coisa que nós não temos. Agora, me diga uma coisa, a gente tá com edital, na verdade, acho que esse edital, ele já foi finalizado ou não, que seria um edital para a comunidade interna produzir cursos MOOCs e colocar nessa plataforma. Isso, então o IF Sul de Minas foi pioneiro nessa questão. Foi lançado o edital, né, pelo Centro de Educação à Distância, pela Diretoria de Educação à Distância. As pessoas se inscreveram, os professores do Instituto Federal se inscreveram, houve uma seleção, né, e agora eles vão entrar no processo de construção para ser ofertado agora no segundo semestre, uma média de 4 cursos? Novembro, isso, em torno de 4 cursos. A partir do segundo semestre nós teremos novos cursos MOOCs ou MOOCs na nossa plataforma. Isso. Agora, quando alguém está interessado, né, sobre esses novos cursos, enfim, a gente já sabe que não tem processo seletivo, né, então é bem mais fácil o acesso, né? Qual que é o caminho? Então, a pessoa deve acessar lá o site do Instituto Federal, ifsudminas.edu.br, e aí ali dentro do site do Instituto procurar pela plataforma. Isso, mooc.ifsudminas.edu.br, você vai encontrar os cursos que estão disponíveis, né? Alguns cursos vão ter uma data de início e de fim pré-estabelecidas, mas ali dentro você traça o seu processo de aprendizagem da forma que você achar mais interessante. Tá? E aí o legal é criar uma rotina de estudos, né? Então, porque a evasão nesse tipo de curso, imagina, Evandro, que a evasão no ensino presencial já é grande, no ensino virtual também nesse curso é maior ainda. Só que não dá para tratar a evasão nesse tipo de curso da mesma forma que a gente trata a evasão no ensino presencial e virtual tradicional, não dá. Porque, por exemplo, eu entro e eu quero acessar aquele determinado ponto. Entendi. E eu acessei, aquilo já produziu conhecimento. Isso, já atingiu o meu objetivo. Então, mas aí eu quero entrar numa questão que é a certificação. Como é que fica a certificação nesse caso? Ou como que funciona a certificação? A gente sabe que, eu acredito também, né, pelo que já foi falado aí, que também não é um ponto nevrálgico para quem está produzindo o MOOC, ou seja, o objetivo final não é você certificar alguém, sim produzir naquela pessoa um aumento, né, do conhecimento e uma expansão do conhecimento. Mas a gente sabe que muita gente, às vezes, quer ter um certificado, porque isso pode contar para uma progressão na carreira, isso pode contar na hora enfim, alguém que seja funcionário público ou alguém que queira incrementar o currículo. Nesse caso, como que funciona? Tá. Também não é nada definido, tá? Por exemplo, se você entrar no Coursera, você tem que pagar para ter o certificado. Tá? Se você pode fazer o curso de graça e não ter o certificado. Isso. Você faz o curso de graça, Merida X, a mesma coisa, né? Agora, quer o certificado, paga. Quer o certificado, tem que pagar. Agora, na plataforma de MOOCs do IF, você não paga, tá? Agora, o que a gente está tentando entender agora, por exemplo, tem curso lá que você entra e faz, mas não vai pegar o certificado. Outros cursos com a data de início e fim? E de início e fim. Se você pegar aquela data de início e fim e concluir, tem um aproveitamento, né? Você tem que cumprir alguns requisitos para pegar o certificado, daí você consegue. Então, assim, as instituições estão verificando qual que é a melhor forma que se adapta a elas, né? Entendi. Eu tenho uma informação que, por exemplo, eu acho que a Universidade de São Paulo, a USP, ela colocou diversos cursos numa plataforma que deve ser a Coursera, não sei, ou Merida X. E aí funciona desse jeito. Por exemplo, o curso está lá, é um curso de redação jornalística, por exemplo. E ele tem 40 horas. Então você pode entrar, fazer o curso inteiro
e totalmente de graça e não terá o certificado, você terá o conhecimento. Isso. Que um professor de uma universidade conceituada produzir, você tem acesso àquilo. E se você quiser o certificado, aí já lá, acho que talvez no início, não sei, você opta por pagar 50, 100, 150 reais. E aí você vai ter o certificado ao final. Então, eu acho que isso é uma tendência. Eu acho que as instituições estão tentando entender a melhor forma. Então, algumas estão cobrando, outras não estão cobrando, fica disponível, né? Existem cursos também numa plataforma brasileira que se chama Veduca, né? É uma plataforma interessante de ser falado também, uma iniciativa brasileira. É uma iniciativa brasileira. Né? Então, eu acho assim, que a gente não dá para querer transformar os MOOCs no que a gente tem como... Eu acho que esses da USP que eu citei é da Veduca. Do Veduca, né? Eles têm no Veduca e no Coursera também. Então tá certo. Tá? Então, eu acho que uma questão é a seguinte, não dá para querer igualar essa ideia de MOOCs à educação virtual formal. É uma outra perspectiva. Outra possibilidade. Agora, que as pessoas estão tentando discutir formas de aproveitar o conhecimento, elas estão. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, você faz um curso, ele vale como uma disciplina dentro de um determinado curso. Você consegue abonar. Mas isso eles estão verificando como é que funciona, como é que não é. Porque acaba você descaracterizando a ideia original. Qual que era a ideia original? Fazer aberto. Vamos aprender em rede, vamos aprender de forma colaborativa, vamos estimular a pessoa a gerenciar a própria aprendizagem dela. Então, eu entro a hora que eu quero, eu faço da forma que eu quero, entendeu? E aí, então, se você começar a fazer essas limitações... né, e aí você tem um monte de gente com um monte de certificado, um monte de papel, mas espera aí, você aprendeu realmente, entendeu? Não, a gente quer que você realmente aprenda, crie conhecimento, compartilhe conhecimento. E que aquele conhecimento seja mais importante do que um simples certificado, né, professora? Essa é a ideia. Tá certo. Bom, tem muito assunto pra gente tratar, mas o nosso tempo ele acaba. Então eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, viu, professora Araceli, que falou com a gente um pouquinho. E eu acho que é bom a gente repetir, então, se alguém quiser acessar os nossos cursos, né, do IF Sul de Minas, nós temos aí, MOOC, e é M-O-O-C. MOOC ou MOOC, né? Vamos falar MOOC por causa do O. M-O-O-C, MOOC.ifsudminas.edu.br. Entra lá na nossa plataforma, porque lá tem vários cursos ofertados pelo Instituto Federal do Sul de Minas, alguns produzidos inclusive pela professora Araceli, que aqui está, e também outros cursos que são ofertados no Brasil inteiro pelo Instituto TIM. E a gente vai ter novidades aí nessa plataforma nos próximos meses, então quem quiser ficar informado é bom sempre entrar. Professora, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E boa sorte aí nessa novidade que é trabalhar com educação aberta e, no caso dos MOOCs, massiva também, né? E que as pessoas aproveitem esse momento para realmente correr atrás e melhorar a própria vida pessoal e profissional também. Criar conhecimento, compartilhar conhecimento, motivar outras pessoas. Tá certo. Muito bem, o nosso programa Educação em Foco fica por aqui, mas na semana que vem a gente volta com mais um assunto relacionado aos temas educacionais. Para você, uma excelente semana e até o nosso próximo encontro.